Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 19 de novembro de 2025. São 16 horas, horário brasileiro, horário que estamos lançando esse vídeo. A dor de cabeça de Putin pela saída de Sergei Lavrov do Ministério de Relações Exteriores impacta nas relações internacionais. Eu quero convidar vocês a inscreverem-se no canal, vocês sempre verão a verdade. Então é importante a tua inscrição, que você sempre vai receber em primeira mão os vídeos assim que foram lançados. E eu vejo a verdade e aqui as fake news são proibidas. Peço a todos que gostarem, deem um like, não esqueçam. Peço a todos que compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. É importante para fortalecer o canal. Compartilhar. Eu conto com vocês. A saída de Sergei Lavrov é uma grande dor de cabeça para Putin. No entanto, Putin não tem pressa em substituir Lavrov, devido ao seu conservadorismo dele, Putin, e a sua relutância em complicar mudanças de pessoal, já que substituir o ministro de Relações Exteriores exige um plano bem elaborado e cria um problema em cascata para outros cargos-chave. Aí alguém pode dizer, mas ele não foi demitido. Na realidade, o que se sabe é o seguinte, depois que naufragou, quebrou a reunião planejada entre Putin e Trump em Budapeste, a partir daquele momento, todas as principais missões no exterior da diplomacia russa não estavam mais a cargo de Lavrov. Tinha outras pessoas liderando essas missões. E algumas reuniões que foram feitas, inclusive, pelo Conselho de Segurança russo. Ele não participou, da qual ele era membro cativo. E aí ele desapareceu, ficou um pouco mais de 2 semanas fora. Aí ele voltou e disse que ia marcar uma reunião com o Marco Rubio. E mandou uma mensagem para o Marco Rubio que ele não obteve resposta. Então, a reunião nova programada não saiu. Putin pediu uma reunião com Trump, que quer retomar as negociações. Aí, só que a reunião não saiu com o Trump, mas com a Ucrânia, a Rússia é para ser, e os Estados Unidos. Não é só reunião com o Trump. Então, e é hoje, que aconteceu hoje. Mas o ditador não vai, a Rússia não vai mandar ninguém porque não querem falar com a Ucrânia. Eles querem falar com americanos, só com Donald Trump. Na realidade, o que Putin quer é pedir para ele que ele quer ficar com os territórios, pelo menos os que ele conquistou até agora, porque ele quer que Trump ganhe a guerra para ele, a guerra que o exército dele e ele são incapazes de ganhar. Existe um político da oposição russo, e ele é um ex-deputado da Duma estatal, da Duma russa, do Congresso russo. O nome dele é Ilya Ponomarev. E ele explicou numa entrevista a uma revista chamada Glau-Red que ele observou que Putin não está inclinado a experimentos ousados em política de pessoal. Na maioria das vezes, ele realiza apenas mudanças rotineiras, transferindo pessoas de uma posição para outra sem alterar fundamentalmente o sistema. E se Lavrov ele disse sair, ele estará se aposentando, portanto terá que ser substituído por alguém completamente novo. E isso precisa ser pensado com antecedência. Então, isso, na realidade, ele está dando uma mensagem. O Lavrov caiu, mas não caiu. Se o Putin precisar dele, ele pega. E ele não tem sido visto publicamente em nenhuma missão internacional, nenhuma missão de negociações. Há candidatos para o cargo, disse ele. E eu concordo com o candidato dele, o principal, Dmitry Peskov, que é o principal concorrente. Mas se Peskov for nomeado ministro das Relações Exteriores, surge então a questão, quem será o secretário de imprensa? Esta é uma posição de muita responsabilidade. No geral, para Putin, um homem mais velho que não gosta de complicações desnecessárias, na minha opinião, tudo isso parece uma dor de cabeça adicional, que ele claramente não quer. Segundo Ponomarev, Putin acabará se despedindo de Lavrov, já que ele não faz parte do seu círculo íntimo. Ele faz parte do círculo do Kremlin, mas não faz parte do círculo íntimo. Por exemplo, o general Shoigu era do círculo íntimo dele. Quando ele destituiu, mas ele deu um outro cargo no Kremlin para ficar perto do Shoigu. E prendeu todos os generais
e alguns coronéis do Ministério da Defesa, colocou um outro ministro que ele chamava de corruptos e mandou eles para as prisões da KGB. Ele fez isso. Mas o Shoigu, que privava da amizade com ele, eram amigos de pescaria, né, de caçadas, e ele então preservou o Shoigu. Então ele não tem porque ele ainda não engoliu o fato de Putin, de Lavrov, ele culpa o Sergei Lavrov de ter acabado com a reunião de Budapeste, que ele queria se encontrar com o presidente americano. Os rumores sobre o suposto descontentamento de Putin, justamente com o ministro Lavrov, pela falha em organizar uma reunião com Trump, né? Esse foi o motivo. Agora tem gente que põe em dúvida isso, acha que há outros motivos. O major das Forças Armadas da Ucrânia e cientista político Andrei Tkachuk, em um comentário ao canal 24, ele observou que Lavrov é, pelo contrário, o maior defensor da guerra, o que ele está certo. Ele sempre defendeu a guerra, sempre falava as mentiras, sempre repetia as mentiras do ditador e muitas vezes acho que dava até ideias de mentiras que o ditador deveria contar sobre a guerra na Ucrânia. O Tkachuk não descarta a possibilidade de certas disputas internas dentro do Kremlin. E se isso acontecer, seria vantajoso para a Ucrânia. Eu acho, já no primeiro vídeo que eu falei que o Lavrov caiu, que aquilo era um reflexo de disputas internas que estão acontecendo por causa dos fracassos da Rússia no teatro de operações, que a Rússia não conseguiu nenhum de seus objetivos e está ficando escancarado para o mundo que ela mente. As vitórias dela são mentiras e que ela mente os avanços e mostra nos mapas atrás do chefe do Estado-Maior do Exército, que coloca em vermelho uma série de áreas que eles nunca estiveram lá. Coloca em vermelho como Rússia. A remoção de Lavrov, que constantemente desestabiliza a situação e alimenta a escalada, ele alimenta muito essa escalada, é um sinal positivo para a Ucrânia. Seria bom se Lavrov se afastasse de certas questões, né? Se pudermos afastá-lo, disse o major Tkachuk, em favor daqueles que estejam dispostos a negociar hoje para preservar a economia russa, seria vantajoso para nós, é como ele pensa. Agora, como noticiado anteriormente, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, conhecido por suas declarações ucranofóbicas, ele tem fobia de ucraniano, de Ucrânia, teria perdido o apoio do Kremlin após uma conversa fracassada com o secretário de Estado americano. Eu ainda acredito nisso. Marco Rubio, que levou ao cancelamento da cúpula planejada entre Putin e Trump. Segundo o Moscow Times, Lavrov também perdeu a sua posição de liderança na delegação russa à cúpula do G20. O ditador nomeou uma outra pessoa para essa função, né? Isso mostra um descrédito muito grande. Nessas negociações que estão acontecendo hoje, em princípio, ele não está. E a ausência de Lavrov também na última reunião do Conselho de Segurança na Rússia causou um alvoroço no círculo do poder muito grande em Moscou, né? Todo mundo dava como certo que de fato ele tinha caído. E eles ainda acham que ele caiu. Eles estão, quando precisa, mantendo as aparências com ele. E ele sabe disso. Normalmente ele tem passado recolhido na sua residência em Moscou ou na sua dacha, né? E se o ditador mandar chamá-lo, ele vai atender, é claro, também não é bobo, né? E rumores sobre esse assunto se espalharam muito rapidamente em toda a Rússia, e não só na Rússia, é claro, de uma maneira online, rápida, tanto que assim que eu soube, eu já noticiei. Então, o Lavrov não está firme no cargo, que é uma peça importante no xadrez internacional de apoio à guerra, das mentiras da guerra, que ele está acostumado a contar, do ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.